Olá, meus irmãos, paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje é uma pergunta, na verdade, uma excelente pergunta e muito oportuna dentro da escatologia bíblica. Se o Espírito Santo ele vai ser retirado da terra dentro do período tribulacional. Nós vamos aqui elencar alguns pontos fundamentais que explicam porque o Espírito Santo não será retirado da terra dentro do período tribulacional. Todos nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, a pessoalidade do Espírito Santo, ela está clara nas Escrituras. O Espírito Santo fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo separa também ao ministério. Nós temos Atos capítulo de número 13, no versos 2, o Espírito Santo separando Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária. O Espírito Santo nos faz lembrar tudo quanto Jesus havia dito. O Espírito Santo também ensina e o Espírito Santo também tem ciúmes. E como Paulo disse, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também ele é Deus, o Espírito Santo ele é Criador, o Espírito Santo ele atuou no Antigo Testamento, na vida de juízes, profetas, sacerdotes e reis, como podemos também atestar, o Espírito Santo retirado de Moisés e fora colocado sobre 70. E aí nós temos o episódio de Eldade e Medade em Números capítulo de número 11. Já no Novo Testamento, nós temos o Espírito Santo na encarnação de Cristo, a concepção virginal de Maria, a ação do Espírito Santo. O próprio Gabriel, quando apareceu para a Virgem Maria, virgem até aquele momento, ele disse para ela, salve a agraciada, e que ela iria gerar e que isso era obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo esteve em forma corpórea no batismo de Jesus Cristo no Jordão. O Espírito Santo também levou Jesus para o deserto, onde Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer e provavelmente sem beber. Este mesmo Espírito Santo que foi derramado em Atos 2 e conduziu a igreja em Atos dos Apóstolos, poderíamos chamar também de Atos do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, que até hoje continua conduzindo a igreja. Podemos, neste mesmo vídeo, mais à frente, falar um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo e algumas outras coisas mais que são particularidades do Espírito Santo. O Espírito Santo também é aquele que dá dons aos homens, os dons espirituais. O Espírito Santo é aquele que dá dons de sabedoria, discernimento de espírito, ciência ou conhecimento da palavra, fé sobrenatural, curas, sinais e maravilhas, variedades de línguas, interpretações de línguas e também profecia. Contudo, a nossa hoje dúvida é dentro do campo da escatologia, se o Espírito Santo será retirado da terra dentro do período tribulacional. Este período tribulacional no Antigo Testamento, os profetas já mencionaram este período com apontamentos de profecias de caráter futura, como o próprio Jeremias no capítulo 30, verso 7, chamando este período de angústia de Jacó. Temos também Sofonias, capítulo 1, versículo 14 e 15, Joel, capítulo 2, versículo 1, Malaquias, capítulo 4, a partir do versos 1, o dia do Senhor. Já no Novo Testamento nós temos como o período da ira, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. Na mesma carta, capítulo 5, versos 9, temos Apocalipse 3:10, perasmu, a tentação ou a aflição, como Mateus 24, versículo 21, sermão profético de Jesus, em harmonia com Lucas 21 e Marcos, capítulo de número 13. Esta ira que também aparece na abertura dos selos, quando há um terremoto no sexto selo, em Apocalipse capítulo 6, já no versículo de número 17, temos a ira do Cordeiro. E no capítulo 15, versos 1, a consumação da ira dentro do período tribulacional, que nós entendemos que ele é futuro. Mas a dúvida que gravita é sobre a pessoa do Espírito Santo dentro do período tribulacional. O Espírito Santo ele vai ser retirado da terra dentro deste período? Geralmente esta dúvida ela surge por conta do texto. Em 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, a partir do versos de número 6, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 6, 7 e também o 8. Vamos ler aqui, você pode acompanhar comigo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, é neste versículo que surge
a dúvida se o Espírito Santo estará ou não dentro do período tribulacional. Versículo de número 6 diz assim: E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, então há o mistério da injustiça que agora opera, acreditamos ser a manifestação do anticristo, já a personificação futura do anticristo escatológico? Não. A injustiça que agora opera, nós temos o espírito do anticristo que já atua no meio de nós. E aí o texto diz: somente há um que agora resiste. Resiste quem? Resiste o anticristo, a manifestação do filho da perdição, chamado também por Paulo aqui de iníquo. Então somente há um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Logo, há alguém que resiste, que detém a manifestação do anticristo. E quando este que resiste for tirado, então se manifestará, será revelado o iníquo, aqui no versículo 8, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, isso já na segunda vinda, mas é para um outro vídeo, para um outro tempo. Então nós temos aqui agora, vós sabeis o que o detém. Há outras interpretações aqui sobre quem é este que detém a manifestação do anticristo. Nós acreditamos que a atuação do Espírito Santo por intermédio da igreja. A igreja, hoje, na Terra, ela detém a manifestação do anticristo, que é o filho da perdição. E quando a igreja for retirada da Terra, então o anticristo ele irá se revelar, o iníquo. Contudo, acredito que é uma questão de termos. Não é o Espírito Santo que será retirado, mas a igreja e a atuação do Espírito Santo por intermédio da igreja, quando ela for retirada, a atuação do Espírito Santo, como agora é por intermédio da igreja, será então restringida. E essa atuação, dentro do período tribulacional, ela ocorrerá. Contudo, entretanto, não como agora, com a igreja na terra. Será como no Antigo Testamento, de forma esporádica, em alguns episódios, em alguns momentos, em alguns eventos específicos. Logo, o Espírito Santo ele estará na terra atuando, não como agora, contudo, de forma esporádica, em alguns eventos, em alguns acontecimentos dentro do período tribulacional. Qual é o primeiro ponto, o primeiro fundamento para começarmos aqui a trabalhar com a ideia de que o Espírito Santo ele não será retirado da terra? O primeiro ponto é porque o Espírito Santo ele é onipresente, o Espírito Santo ele é eterno. O Espírito Santo é Deus, acredito que não há dúvida para nós, a não ser seitas, que o Espírito Santo é Deus. Sendo Deus e com um atributo natural, ele é eterno, ele também é onipresente. Não existe possibilidade de tirar Deus da terra. Contudo, o primeiro ponto para fundamentar a ideia de que o Espírito Santo não será retirado, e sim somente a igreja, é que o Espírito Santo ele é onipresente. O Espírito Santo é Deus, e aí nós temos textos como Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. O próprio Pedro diz a Ananias e Safira, o primeiro pecado da igreja primitiva, que eles não mentiram aos homens, eles mentiram ao Espírito Santo, eles mentiram a Deus. Temos também o texto de Hebreus capítulo 9, versos 14, é o Espírito eterno. Temos também Salmos, nós podemos ler aqui, Salmos 139, versículo de número 7 ao 10, Salmos 139, muito conhecido entre nós, estes Salmos. Para onde eu irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer o Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Temos então o Espírito Santo como Deus onipresente, está em todos os lugares. A atuação do Espírito Santo será restringida, logo, ele não pode ser retirado da terra. Essa retirada mencionada aí em 2 Tessalonicenses 2, como nós lemos aqui,
não significa então uma ausência ontológica. Podemos dizer que a cessação de uma função específica de restringir o mistério da iniquidade por meio da igreja. Quando a igreja for arrebatada, essa operação restritiva, então, ela cessa e aí o iníquo ele vai ser revelado. Mas a presença essencial do Espírito Santo ela permanece, pois ele é parte integrante da Trindade. A terceira pessoa da Trindade. Alguns não gostam dessa terminologia de terceira pessoa, contudo, quando usa-se este termo terceira pessoa, não significa que por ser terceira pessoa ele é inferior à segunda, também inferior à primeira, ele não é inferior ao Pai nem inferior ao Filho. A terceira pessoa da Trindade, Deus atuou no Antigo Testamento, no Novo Testamento nós temos no ministério terreno de Jesus a atuação do Filho. Após a sua ascensão ele deixa o Consolador e agora o Espírito Santo é quem atua. O segundo ponto para nós fundamentarmos aqui a ideia de que o Espírito Santo ele não será retirado e que o Espírito Santo ele vai atuar dentro do período tribulacional é as evidências internas dentro do livro do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 14, o João ele presencia, a partir do versículo de número 9, depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Aí clamavam com grande voz dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais prostraram-se diante do trono. E aí há uma adoração. O versículo de número 14 percebe que ele é uma afirmativa após uma interrogativa do versos 13. A interrogativa é quando um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Há no céu uma grande multidão de tribos, línguas e nações com vestes brancas. A resposta, ela atesta a presença do Espírito Santo na terra. Por quê? E disse-lhe: Senhor, tu sabes. Quem disse é João. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Ora, se há salvação dentro do período tribulacional, isso é um ponto passivo, a salvação só pode ocorrer com o convencimento do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como este homem pode obter a salvação se ele não for convencido pelo Espírito Santo? A salvação dentro do período tribulacional seria então por mérito? Isso é destoar das Escrituras. No Antigo Testamento a salvação é por graça, mediante a fé. Hebreus capítulo 11, a galeria da fé, pela fé Abel, pela fé Isaac, pela fé Abraão, salvação é pela fé. No Novo Testamento, salvação pela fé, Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, e dentro do período tribulacional não há como defender que salvação no período tribulacional ocorrerá sem graça e sem fé, sem convencimento do Espírito Santo. Por mérito não é possível. Nós já ouvimos alguns equívocos de que a salvação no período tribulacional se dará com o sangue do mártir, que morre por conta de não se marcar com a marca da besta. Este sangue contaminado pelo pecado herdado de Adão, este sangue pode salvar a si mesmo? Isso não é possível, e isto é entrar em detrimento, em atrito com as Escrituras. Salvação é pela graça mediante a fé, e o convencimento do Espírito Santo se dará dentro do período tribulacional. Outro texto importante é Apocalipse capítulo 11, do versículo 3 ao 6. Este texto do Apocalipse 11 é o texto onde há a atuação das duas testemunhas dentro do período tribulacional. Lembrando que a divisão do Apocalipse, do capítulo 6 ao 22, é as coisas que hão de acontecer. Do 6 ao 18 é o período tribulacional. E o 11 está dentro do período tribulacional com duas testemunhas. Nós não vamos aqui entrar em quem são as duas testemunhas. Eu já tenho a minha posição referente a isso, mas como o estudo é outro, as duas testemunhas que estão aqui no capítulo 11, versos 3 a seguir: e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão
por 3 anos e meio, 1260 dias. Alguém pode profetizar, se não pelo Espírito Santo? Seria uma discrepância acreditar nisto. E essas são 2 oliveiras, estão vestidas de pano de saco, e os 2 castiçais que estão diante de Deus na terra, e se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca. Percebe que elas têm poder para fechar o céu, no versículo de número 6, para que não chova nos dias da sua profecia. Com estes sinais, fica aqui uma pergunta que gravita e permeia neste estudo. Pode alguém profetizar e manifestar sinais através do ministério sem que seja pelo Espírito Santo de Deus? Há possibilidade de salvação dentro do período tribulacional sem o Espírito Santo de Deus? Então, com João 16, versos 8, o convencimento é pelo Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e também do juízo. Temos o Espírito Santo também evidenciado em Apocalipse 7. Os 144 mil, 12 mil de cada tribo, acredito ser literal este número, são judeus, e esses judeus são salvos, são remanescentes que representam Cristo dentro do período tribulacional, são representantes, são remanescentes, eles são selados pelo Espírito. Acreditar que o Espírito Santo não estará na terra dentro do período tribulacional, acredito eu, e aqui com todo respeito e piedade, acredito ser um erro, um equívoco pensar assim. Então, uma conclusão aí teológica, o Espírito Santo não será retirado ontologicamente dentro do período tribulacional, mas mudará a forma de sua atuação. Se nós usarmos esses termos, ele não será retirado, tanto pela sua onipresença, quanto pela salvação de almas dentro do período tribulacional, pela manifestação e atuação das 2 testemunhas, dos 144 mil, o Espírito Santo dentro do período tribulacional ele atua de forma esporádica, como acontecia no Antigo Testamento em casos esporádicos. A promessa de Cristo permanece imutável. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então aqui nós acreditamos de forma categórica que o Espírito Santo ele não será retirado da terra dentro do período tribulacional. Outro ponto importante é o batismo com o Espírito Santo. Alguns irmãos têm dúvidas. Nós não vamos aqui nos desgastar com este assunto. Em um outro vídeo nós podemos fazer isso usando textos. Contudo, o que é o batismo com o Espírito Santo? Aproveitando que nós estamos falando sobre o Espírito Santo, agora não estamos falando dentro do período tribulacional, um apontamento dentro do campo escatológico, mas agora com a igreja na terra, na dispensação da graça, se você é dispensacionalista, como eu, contudo o Espírito Santo, e aí independente de posições, difere, o Espírito Santo hoje ele atua e nós acreditamos, nós pentecostais clássicos, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder com uma objetividade. Qual a objetividade do batismo com o Espírito Santo? Capacitação para a obra, é um revestimento de poder. Abro um parênteses aqui, quem não foi batizado com o Espírito Santo, ele não tem capacitação para fazer a obra, ele tem o fruto do Espírito Santo e o Espírito Santo ele dá condições para todo salvo fazer a obra. Contudo, o revestimento de poder dá a ele ousadia, intrepidez, denodo para que ele possa fazer a obra, assim como os apóstolos foram revestidos de poder em Pentecostes e saíram para incendiar tanto Judéia, Jerusalém, Samaria e também os confins da terra. Eu quero destacar 3 pontos sobre o batismo com o Espírito Santo. Vale você aí considerar. Se quiser dar um pause no vídeo, anotar, anote. O primeiro ponto que eu quero aqui destacar sobre o batismo com o Espírito Santo é que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente ao novo nascimento. O novo nascimento é a regeneração, aquele que é habilitado pela graça preveniente, este que estende a mão à oferta do Evangelho, este é salvo. E esta salvação, que
Cristo deixou disponível na cruz a todos os homens, contudo, essa salvação que ela foi deixada por Cristo a todos os homens, ela é aplicada, essa salvação, de forma condicional àqueles que nele crê. Logo, ele proveu a salvação a todos os homens, contudo, só adquire essa salvação aquele, condicionalmente, que estender a mão à oferta do Evangelho, a este a salvação é aplicada, a salvação por este ela é obtida. Sendo assim, ele nasce de novo, ele é justificado, santificado, ele é adotado, e aí os benefícios da salvação, nós não vamos entrar nesses pontos aqui. Contudo, este novo nascimento, ele é distinto do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele ocorre posteriormente ao novo nascimento. Quando aceitamos a Cristo, nascemos de novo, temos o Espírito Santo, contudo, essa experiência, o batismo com o Espírito Santo é subsequente ao novo nascimento. E o falar em línguas é a evidência inicial dessa experiência. Aquele que é batizado com o Espírito Santo, como já disse, é subsequente ao novo nascimento, nasce de novo posteriormente, sendo ele batizado com o Espírito Santo, a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Certa feita, em uma aula teológica, um aluno fez uma pergunta, acredito eu, piedosa, não sei se foi uma pergunta capciosa. E o mudo, ele é batizado com o Espírito Santo, como ele vai falar em línguas? Percebe que é uma pergunta completamente imatura. Aquele que é batizado com o Espírito Santo, a evidência inicial é o falar em línguas. Raramente pode ter uma outra evidência, a evidência primária é o falar em línguas, mas ele pode profetizar. Contudo, se Jesus Cristo quer batizar o mudo, ele cura o mudo e o mudo falará em línguas estranhas, porque a objetividade é fazer a obra. Dito isto, é uma pergunta imatura, mas só para deixar aqui no nosso vídeo, no nosso estudo, caso você já tenha se deparado com esse tipo de pergunta. Aparentemente alguém fez essa brincadeira e aí isso foi replicando e essa dúvida chegou até nós. Então o primeiro ponto sobre o batismo com o Espírito Santo é que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente ao novo nascimento. O batismo com o Espírito Santo tem a evidência inicial, o falar em línguas, e um terceiro ponto, tal manifestação não cessou e não se limita a idiomas naturais, como alguns atestam, mas é uma linguagem espiritual e sobrenatural. Tratando sobre o cessacionismo, nós não vamos aqui entrar em pormenores com perspicácia, em outro vídeo podemos até fazer isso, mas nós não temos textos, eu não encontro textos sólidos, eficientes, para provar que houve aí a cessação do falar em línguas, da manifestação da atualidade dos dons. Não creio que há texto bíblico para corroborar que os dons ficaram restritos somente à igreja primitiva, aos apóstolos, ou que cessou no cânon no ano de 367 ou 397, como alguns queiram em Cartago. Ok? Então esses três pontos são fundamentais para aqui o nosso estudo. O batismo com o Espírito Santo, então, fica evidente que ele é uma experiência posterior ao novo nascimento, como aqui nós já tratamos. O novo nascimento é o Espírito Santo habitando no crente. Ponto. O novo nascimento é o Espírito Santo habitando na vida do crente. Todo salvo tem o Espírito Santo habitando em sua vida. João 14, 17, temos 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19. Você pode ler esses textos, acredito ser importante ler. E o outro ponto, no batismo com o Espírito Santo, há um revestimento de poder para o serviço. Logo, o novo nascimento é o Espírito Santo que habita no crente. O batismo com o Espírito Santo não é o Espírito Santo habitando no crente. Isto já ocorre quando o mesmo nasce de novo. Como o batismo com o Espírito Santo é subsequente ao novo nascimento, ele é batizado com o Espírito Santo, contudo ele já tem o Espírito Santo dentro dele. O que ocorre é um revestimento de poder para o serviço. No novo nascimento, o Espírito Santo habitando no crente, eu dei dois textos, João 14, 7,
1 Coríntios 6,19. No revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo posteriormente ao novo nascimento, Atos, capítulo 1, versículo 8, nós temos diversos outros textos. O primeiro, ele tem uma natureza soteriológica, que é o novo nascimento, está dentro do campo da soteriologia, doutrina da salvação, produz vida espiritual. Já no segundo ponto, é uma ideia ministerial concedida em poder para testemunhar a Cristo com ousadia, denodo, como aconteceu em Atos dos Apóstolos. Qual é o campo de prova para atestar o batismo com o Espírito Santo? Nós precisamos de um campo prova. Este campo prova é o livro de Atos dos Apóstolos. Os discípulos já eram regenerados, nós temos isso em João, capítulo 20, versículo de número 22, quando Jesus ele soprou o Espírito Santo nos discípulos. João capítulo 20, versículo 22, você pode acompanhar comigo. E havendo dito isso, assoprou sobre eles. Soprou o quê? O Espírito Santo. E disse-lhes, recebei o Espírito Santo. João 20, 22, eles já tinham o Espírito Santo, eles já tinham recebido o Espírito Santo. O que vai ocorrer posteriormente a esse ato antecipatório da regeneração, em Atos 2, é que eles foram batizados com o Espírito Santo, e isso ocorre posteriormente e com manifestações externas. O falar em línguas, como podemos atestar e ratificar no livro de Atos. João 20, 22, Jesus soprou sobre eles o Espírito. Em Atos capítulo 2, posteriormente a isto, nós vamos ter manifestações externas do batismo com o Espírito Santo, que vai ocorrer nos 120 que estavam no cenáculo orando e aguardando então esta chegada do Espírito Santo, os revestindo de poder. Quando o evangelho ele sai da Judéia, Jerusalém, para Samaria, em Atos capítulo de número 8, nós temos novamente o batismo com o Espírito Santo, novamente nós temos mais um episódio do revestimento de poder em Atos capítulo 8, do 5 ao 17. Haviam crido e sido batizados em nome de Jesus. Este é o texto. Logo eram salvos, mas receberam o Espírito Santo quando Pedro e João lhes impuseram as mãos, em Atos capítulo 8, versículo de número 17. Observe que quando Filipe chega, eles são salvos com a pregação. Filipe prega a Cristo, ocorre ali um avivamento em Samaria, mas após Filipe chegar em Samaria, pregar a Cristo e experimentar tudo aquilo que o Espírito Santo fizera por intermédio da pregação do Evangelho, chega Pedro e João em Samaria, e aqueles que já eram salvos, o João e o Pedro, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Estou falando de Atos capítulo 8, versículo de número 17. O que nos parece aqui é que estes que receberam a imposição de mãos de Pedro e João já eram salvos com a pregação de Filipe, e agora estes receberam o Espírito Santo. Entende-se então que eles foram batizados com o Espírito Santo. E é tão evidente isto que o texto continua no versos 18, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Ora, o que ele viu Simão para oferecer dinheiro? Se ali eles só receberam o Espírito Santo, houve-se uma manifestação externa. Essa manifestação externa só pode ter ocorrido, provavelmente, por intermédio do batismo com o Espírito Santo, que é subsequente ao novo nascimento, a qual é provável que eles já tinham experimentado. E aí ele ofereceu dinheiro, e interessante que diz assim: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim este poder. Então, houve uma manifestação ali externa. Saulo de Tarso, por exemplo, nós temos o texto em Atos 9,6, ele se converte, mas somente é cheio do Espírito Santo quando Ananias chega, acredito que é o versículo de número 17. Diz assim, Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo,
o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo ocorre no momento do batismo com o Espírito Santo, mas temos textos também que pode ocorrer para aqueles que também já foram batizados com o Espírito Santo, no decorrer da caminhada, podem ser cheios do Espírito Santo. É muito importante ser cheio do Espírito Santo. Cornélio, por exemplo, em Atos, capítulo de número 10, e esse texto aqui, acredito ser um texto muito bem fundamentado para o falar em línguas, uma evidência externa. Em Atos 10, versículo de número 44, o primeiro gentil a se converter em uma posição elevada, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Importante. Atos 19 também é um outro texto clássico sobre o batismo com o Espírito Santo. E aí do versículo de número 1 ao versículo de número 6, outra experiência em Éfesos agora com o apóstolo Paulo, Atos 19, do versículo 1 a seguir. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Versículo de número 2, e disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes, em que sois batizados então? E aí eles disseram que era no batismo de João, o João Batista. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E eles ouviram e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha isso. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Aí nós temos este texto aqui, uma atestação crucial de suma importância do batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas e profetizar, como aconteceu aqui em Éfeso, em Atos, capítulo de número 19. Dito isso, a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, eu sei que existe argumentos contrários, várias linhas de pensamento sobre isso. Alguns acreditam que o batismo com o Espírito Santo se dá no momento do novo nascimento. Nós, pentecostais clássicos, Assembleia de Deus, nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo ele ocorre posteriormente ao novo nascimento. Entretanto, é possível alguém ser batizado no momento do novo nascimento? É possível. É possível alguém ser batizado no momento do novo nascimento. Ele pode ser batizado e falar em línguas estranhas. Mas nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo, como já foi dito, não quero ser aqui cansativo e redundante, é subsequente ao novo nascimento, à regeneração. Outro ponto importante, o batismo com o Espírito Santo, ele só ocorre depois do batismo nas águas. Aquele que é salvo, ele é batizado no corpo de Cristo, como nós temos o texto em 1 Coríntios 12, que aquele batismo não é o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Ali ele é inserido no corpo de Cristo, é o batismo no corpo de Cristo, novo nascimento. Posteriormente, ele é batizado nas águas, um ato simbólico. E posteriormente, ele é batizado com o Espírito Santo. É possível alguém ser batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas? Atos capítulo de número 10, isso aconteceu com Cornélio. É uma exceção? É uma exceção, mas não é regra. Isso aconteceu com Cornélio em Atos capítulo de número 10, e aqui nós temos que ser honesto diante das Escrituras. O argumento pentecostal clássico, ele baseia-se na hermenêutica histórico-descritiva de Atos, entendendo que a norma inicial da igreja é a repetição do padrão apostólico. O livro de Atos não é somente um livro histórico, mas também teológico. Lucas, Atos, acreditamos ser 2 tomos,
mas eles estão atrelados, inerentes. Lucas, Atos, contudo, o livro de Atos não é somente uma narrativa histórica, mas também teológica. E aí a repetição do padrão apostólico, ele é progressivo. Em todas as ocasiões em que o batismo com o Espírito Santo é descrito em Atos, o falar em línguas, ele acompanha o evento. Temos textos, bom, Atos 2:4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Isso aconteceu em Pentecostes e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Em Atos capítulo 10, do 44 ao 46, nós lemos, pois ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus ou magnificar a Deus. A mesma evidência convenceu Pedro de que os gentios haviam recebido o mesmo dom. O texto que nós lemos, eles falaram em línguas e profetizaram, os discípulos em Éfeso demonstraram aí novamente o mesmo sinal inicial. Em outras narrativas, embora o fenômeno linguístico não seja descrito explicitamente, como em Atos 8 e 9, o contexto sugere manifestações perceptíveis, como ocorreu com Simão mágico, querendo ali comprar o dom do Espírito Santo. O termo grego para falar, lalei, e línguas glossais em Atos 2, 10 e 19 é o mesmo, confirmando a unidade fenomenológica. Essa repetição lexical indica intencionalidade divina e não um acaso narrativo, como alguns querem argumentar. Outro ponto que vale a pena nós salientarmos aqui nas Escrituras é sobre a ideia da continuidade e a natureza sobrenatural das línguas. Se ainda ocorre o batismo com o Espírito Santo. A teoria cessacionista afirma que os dons de línguas e profecias eles cessaram após o período apostólico, baseando-se no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, 9 e 10, dizendo que havendo línguas cessarão. É o que está no texto. Contudo, essa interpretação ignora o contexto. E o que diz aqui o contexto de 1 Coríntios 13? Paulo declara que tais dons cessarão quando vier o que é perfeito. Vou repetir. Paulo declara que tais dons cessarão quando vier o que é perfeito. To teleion. O termo não se refere ao fechamento do cânon bíblico, de maneira nenhuma, mas à consumação escatológica quando vier o que é perfeito e é Cristo. A plenitude da presença de Cristo, que é 1 João capítulo 3, versos 2, como a igreja aguarda essa perfeição chegar. Então, como a igreja ainda aguarda essa perfeição, os dons continuam válidos. Não dá para usar esse texto atestando aqui que, havendo línguas cessarão, quando vier o que é perfeito, então o que é perfeito já veio. O que é perfeito, ele virá e é Cristo, e isso é escatológico. Além disso, Pedro, em Atos 2,39, ele universaliza a promessa pentecostal. O que diz Pedro? Pois a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão de longe, a quantos o Senhor, nosso Deus, ainda chamar. Essa declaração, ela rompe qualquer limitação temporal ou étnica. Enquanto houver chamados, haverá então o batismo com o Espírito Santo, que foi o que ocorreu em Atos. Dizer ali que o dom do Espírito que Pedro está dizendo é o novo nascimento, não se coaduna ou se harmoniza com Atos capítulo de número 2, pois eles já haviam em João 20 e 22 recebido ali o Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, regenerados. Logo, o que eles receberam em Atos 2 foi o revestimento de poder. E é isso que Pedro está tratando sobre o dom do Espírito, não é somente a nós, mas a vós, aos que estão de perto e de longe, e a quantos Deus ainda chamar. Então, o fenômeno de línguas em Atos 2 possui dupla nuance aí. Ali os ouvintes reconheceram seus próprios idiomas, como ouvimos falar em nossas línguas, está no versículo de número 8, e um milagre de audição e proclamação adequado ao caráter missionário do evento. Em 1 Coríntios 14, 2, Paulo esclarece. Olha o que diz Paulo. Porque o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Não me parece ser um idioma aí humano, visto que ninguém entende e em espírito fala em mistério.
Alguém falaria em idioma no tempo de Paulo em espírito? Estranhamente. Fala em mistério? Se é mistério, é algo do céu. Eis que vos digo mistério, arrebatamento. A igreja é um mistério oculto em Deus. Ou seja, é um mistério que os profetas do Antigo Testamento não anunciaram. Quem sabe os anjos não sabiam. É mistério. O que é mistério não é da terra. O que é mistério é do céu. E Paulo, ele diz que quem fala em línguas, fala em espírito e em mistério. E se alguém fosse interpretar isto, Paulo disse que ore. Ora, ele não pediu para fazer um cursinho. Ou Paulo não pediu para alguém ensinar o idioma. Paulo disse para orar. Se é para orar, para entender o que se fala, se o que fala é mistério, para interpretar tem que orar. E orar é coisa espiritual. Contudo, esse campo que Paulo trabalha me parece ser um campo completamente espiritual que foge, destoa completamente de uma interpretação, uma ideia que este falar em línguas trata-se então de um idioma. Paulo diz que ninguém o entende e fala em mistério, misteria la lei, ou seja, indicam que o dom de línguas não é a linguagem humana comum, mas um idioma espiritual e ininteligível. Fica claro isso aqui. E isso é de forma que o entendimento natural se perde diante aí dessa manifestação espiritual e requer interpretação. A interpretação, Paulo diz, para orar. Bom, dito isto, haja vista que nós não entramos aqui em pormenores, uma defesa apologética sobre o batismo com o Espírito Santo ou uma argumentação aqui defensiva, não vou dizer contra, mas se opondo aos cessacionistas. Podemos fazer isso em outro vídeo e aí de forma mais exegética, trabalhar mais textos. Não foi o caso aqui, a pergunta era escatológica e nós entramos aqui para somente nortear os irmãos. Em suma, a teologia pentecostal, ela sustenta que o batismo com o Espírito Santo é o cumprimento contínuo da promessa do Pai em Lucas 24, versículo 49, em Atos capítulo 1, do 4 ao 5, que é a evidência inicial, o falar em línguas é o sinal universal da plenitude do Espírito Santo, uma manifestação sobrenatural, que longe de ter cessado, continua a autenticar a presença do poder de Cristo ressurreto na igreja até que ele venha novamente. Espero ter aí, de certa forma, contribuído para os seus estudos, para o seu ensino. Comente aqui, compartilhe, se possível, inscreva no canal, caso não seja inscrito. Mande esse vídeo para mais alguém, pode ser a dúvida de outra pessoa. E eu prometo aqui fazer um outro vídeo trabalhando a questão do cessacionismo, contrapondo aí aquilo que nós acreditamos que é a atuação dos dons espirituais, do falar em línguas, da atualidade dos dons. Que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe preserve, Deus lhe guarde e continue assistindo os vídeos aqui no canal. Temos diversos vídeos que pode ser que você ainda não tenha assistido. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.